Você abre os olhos para mais um dia no Velho Oeste. O sol entra pelas frestas da sua cabana enquanto o vento assobia lá fora. O aroma de pão e bacon te tira da cama. Mais um dia de mistério e magia na fronteira americana, enchendo você de esperança. Por um momento, sua nova vida em novas terras parece perfeita. E você se pergunta, por que nem todos acreditam no destino manifesto e seguem para o oeste, rumo à terra prometida? Mas então seus pulmões começam a se fechar. Seu corpo arrepia. Sua cabeça lateja. O cansaço te força de volta ao travesseiro. E a resposta para sua pergunta fica imediatamente clara. A jornada para o oeste americano muitas vezes termina com doença. Então, o que acontecia se você ficasse doente na fronteira? A verdade é muito mais dura do que o devaneio idílico. Ficar doente no Velho Oeste era mais um pesadelo sem fim. Antes das caravanas de carroças cruzarem as montanhas rochosas e as planícies, já eram assoladas por doenças. As doenças dominaram a migração para o oeste acima de tudo. Tanto que era a principal causa de morte, superando acidentes ou violência. 9 em cada 10 mortes nas trilhas do oeste eram atribuídas a doenças. Mau tempo, dietas ruins e água contaminada exauriam os viajantes e derrubavam seus sistemas imunológicos. Como resultado, doenças infecciosas como disenteria, cólera, tuberculose, sarampo, cachumba e febre das montanhas se espalhavam como fogo em palha pelos acampamentos. Um dos primeiros médicos da fronteira, chamado Dr. Gideon Linscomb, escreveu sobre essa ideia em 1860, apenas algumas décadas após o início do Destino Manifesto. Ele disse: enquanto ficamos horrorizados com as calamidades que ocasionalmente atingem nossos amigos na distante fronteira, esquecemos de olhar ao nosso redor em nossos lares comparativamente seguros e de contar as vítimas que caem presas ao rei dos terrores em quase todas as famílias. Os médicos não eram os únicos cientes desse terrível domínio mortal da doença. Os colonos admitiam abertamente o medo de adoecer, como descrito no seguinte relato da luta de um homem contra a maleita, o termo antigo para malária. Abre aspas. Você sentia como se tivesse passado por algum tipo de colisão e saído não morto, mas quase isso. Você se sentia fraco, como se tivesse corrido demais atrás de algo e no final não tivesse conseguido alcançar. Você não chegava exatamente a decidir cometer suicídio, mas às vezes desejava que algum acidente acontecesse para acabar tanto com a doença quanto com você mesmo. Outro provérbio pioneiro popular dizia que todos tinham, abre aspas, um medo saudável de duas coisas: febres e cascavéis. Morrer lentamente pela picada de uma cascavel era agonizante, mas sofrer de uma doença indesejada era igualmente assustador. Se toda uma comunidade contraísse uma doença, os poucos saudáveis que restavam eram obrigados a cuidar dos outros, mesmo sabendo que seriam os próximos a sucumbir. A infecção era inevitável. Como eram os médicos no Velho Oeste? Vários médicos da fronteira nem eram realmente médicos. A profissão de médico era, na verdade, motivo de piada na maior parte do século XIX nos Estados Unidos. Os médicos eram tão mal vistos que alguns estados dos Estados Unidos revogaram licenças ou simplesmente pararam de conceder novas licenças para exercer a medicina. Assim, qualquer pessoa podia simplesmente escrever médico na porta e se apresentar como um profissional da medicina. Se você fosse um paciente, boa sorte tentando saber qual médico era legítimo e qual era uma fraude. Ficar doente era consultar um dos 4 tipos de médicos. Havia médicos treinados que usavam métodos obsoletos, como a teoria dos humores. Havia médicos treinados como aprendizes, que repetiam a mesma ciência, mas sem o diploma formal. Havia charlatães que exploravam a brecha da falta de licença. E também havia auto-intitulados médicos indígenas que vendiam remédios indígenas mal elaborados para os mais desesperados.
Às vezes, os médicos do Velho Oeste atuavam como os chamados médicos itinerantes. Os médicos itinerantes eram típicos da fronteira americana. Médicos que viajavam entre cidades e geralmente atuavam com um ministro ou clérigo. O pregador dava aconselhamento espiritual aos pacientes ou familiares dos moribundos, enquanto o médico itinerante cuidava do atendimento médico. Os consultórios deles eram à beira do leito do paciente, na hospedaria local ou na mesa mais vazia do salão. Nem todos os médicos itinerantes tiveram sucesso. Se um charlatão tentasse a sorte viajando, seu primeiro caso poderia fazer seu negócio prosperar ou fracassar. As comunidades não esperavam para ver se os tratamentos funcionavam. O médico, após fracassar, arrumou as malas e foi embora. Os colonos mais sortudos eram aqueles que moravam perto de instalações militares. Os médicos dos postos militares eram, sem dúvida, os médicos mais confiáveis disponíveis no Oeste. Os fortes militares abrigavam os primeiros hospitais a oeste do Mississippi, e seu pessoal defendia as primeiras compreensões de que água de boa qualidade significava boa saúde. Um desses cirurgiões mudou o cenário dos cuidados preventivos no Velho Oeste. O Dr. Taylor, de Fort Phantom Hill, no Texas, foi pioneiro ao incluir picles como parte fundamental das rações dos soldados. O escorbuto e outras deficiências de vitaminas eram tão mortais na fronteira quanto no mar. Após escolher seu médico, o paciente do Oeste recebia tratamento de diversas formas. Um dos métodos incluía a medicina heróica. Outro método se concentrava em curas com pequenas doses, uma expressão antiga para microdosagem de ervas. Outros médicos não eram tão tímidos, medicando os doentes com uma enxurrada de ervas medicinais que mal produziam sequer efeitos de placebo. O método heróico tinha pouco a ver com heroísmo. A medicina americana da época focava em eliminar toxinas do corpo na tentativa de restaurar o equilíbrio dos 4 humores: bile amarela, bile negra, sangue e fleuma. Se alguém adoecesse, poderia ser coberto com sanguessugas ou passar por sangria, o processo de cortar as veias para limpar o sangue. Outros eram queimados com emplastro de mostarda para limpar a pele. Os mais azarados do grupo recebiam purgantes para induzir vômito ou diarreia e limpar o intestino. Muitos medicamentos do Velho Oeste eram venenos puros, substâncias administradas em quantidades tão altas que causavam mais mal do que bem. Calomelano, o termo sofisticado para cloreto de mercúrio, era apresentado como um purgante poderoso. A forma em comprimido era chamada de Thunderclapper e era um tratamento popular para sífilis pelo Dr. Benjamin Rush, o médico contratado por Lewis e Clark em sua expedição de descoberta. Os médicos receitavam isso para todo tipo de doença: cólera, febre tifoide, gripe, apesar de causar a queda dos dentes dos pacientes e a desintegração das mandíbulas. Lewis e Clark também não eram estranhos ao láudano. Ópio dissolvido em álcool e administrado para dor e comportamento maníaco. Xarope de ipeca induzia vômito em pessoas com suspeita de envenenamento, enquanto ao mesmo tempo danificava o coração delas. Por muito tempo, acreditou-se que a terebintina curava dores de garganta, matava parasitas e aliviava os sintomas da pneumonia. No entanto, em doses maiores, ela provocava erupções cutâneas, insuficiência renal e colocava os pacientes mais doentes em coma. Se você quisesse a melhor chance de sobreviver a uma doença na fronteira, procuraria o curandeiro indígena mais próximo. Os curandeiros se diferenciavam de seus equivalentes europeus por se concentrarem em 3 pilares: fluidos, nutrição e descanso, todos essenciais para o bem-estar moderno. Os médicos indígenas construíam cabanas de suor para abrigar vítimas de infecções virais ou reumatismo. Se um membro da tribo tivesse problemas pulmonares ou de pele, provavelmente seria levado a uma cabana de suor e receberia água limpa para se recuperar. Nativos americanos usavam casca de salgueiro para febre e dores agudas, aproveitando os salicilatos, princípio ativo da aspirina. Também eram confiáveis para colocar ossos no lugar,
especialistas em tornozelos torcidos e braços quebrados. Se uma pessoa doente no Velho Oeste esgotasse todas as opções, cirurgiões do exército, médicos itinerantes, curandeiros indígenas, sua última esperança recaía sobre as mulheres da comunidade. Mulheres eram a base da medicina popular, especialmente na fronteira. Originárias das tradições de cuidados de saúde dos Apalaches, Ozarks e do sul dos Estados Unidos, cuidadoras experientes de todas as idades acabaram se juntando à migração para o oeste. As mulheres faziam de tudo: parteiras, inoculadoras, herbalistas. Transmitir o conhecimento da medicina de geração em geração foi uma salvação para a saúde nas fronteiras, dando às crianças doentes uma chance justa de sobrevivência, mesmo que improvável. Com estradas mal mapeadas e pouco dinheiro, as pessoas dependiam das esposas, mães e matriarcas nas regiões mais isoladas do oeste americano. Um colono do Missouri certa vez disse que o médico mais próximo ficava a 32 quilômetros de distância. Não havia como viajar, só a cavalo, e mesmo que ele viesse, não havia dinheiro para pagar. Um dos remédios mais defendidos pelas mulheres era um remédio natural, feito com o revestimento interno da moela de frango. O pó de moela de frango, chamado ingluvina, aliviava a dor de distúrbios intestinais e indigestão, e acreditava-se que curava úlceras gástricas. Se tinha utilidade, era ajudar grávidas a combater o enjoo matinal. As famílias da fronteira faziam questão de estocar moela de frango no outono para tê-la pronta para o inverno. Você adoeceu no Velho Oeste e um médico finalmente fez o diagnóstico. Qual doença você poderia esperar ouvir dos lábios do médico? Um diagnóstico comum para a época era cólera. A cólera é uma infecção bacteriana do intestino delgado, transmitida por água e alimentos contaminados com fezes humanas ocultas. A doença às vezes apresentava poucos ou nenhum sintoma, mas sempre representava uma ameaça de desequilíbrio eletrolítico. Isso levava a deformidades físicas, como mãos enrugadas, pés enrugados, pele fria e áspera, e olhos vermelhos e fundos. Muitos que contraíam a forma mais grave da bactéria morriam dentro de 24 horas após a dor de estômago inicial. Se você fosse de uma tribo indígena americana, suas chances de sobreviver à cólera seriam ainda menores. Os Shawnee, especificamente, eram conhecidos por deixar seus cidadãos doentes deitados no chão, posicionados sobre 2 buracos, um para vômito e outro para excrementos. Um médico branco chamado Andrew Steele observou esse método pessoalmente, mas admitiu que a prática não era mais absurda do que o que seus colegas também faziam. A febre tifoide era uma assassina silenciosa, transmitida por uma bactéria que prosperava em alimentos e água contaminados. A febre tifoide trazia um verdadeiro inferno para suas vítimas, causando fraqueza, dores de cabeça e uma erupção cutânea rosada e manchada. Os sintomas podiam durar semanas, levando à confusão mental e à desnutrição. O pior de tudo era a natureza altamente contagiosa da febre, especialmente nos poços durante o verão. Um dos mitos populares espalhados entre os pioneiros no auge da febre tifoide era que consumir alface poderia aumentar as chances de sobrevivência. Claro, isso pouco ou nada fazia para tratar a doença, e às vezes até aumentava as taxas de infecção se a própria alface estivesse contaminada. A varíola foi a doença mais mortal do Oeste, causando um tipo de sofrimento inimaginável para a sociedade moderna. Começando com febre, a varíola deixava úlceras na boca e erupções na pele. Antes que você percebesse, a erupção virava bolhas. As bolhas se transformavam em crostas e as crostas em cicatrizes. Se você não morresse por causa disso, ficaria com marcas visíveis pelo resto da vida. A varíola matou menos de 30% dos pacientes brancos, mas as tribos nativas se saíram muito, muito pior. Os pacientes indígenas não tinham imunidade hereditária contra a varíola.
E tribo após tribo, ano após ano, era completamente apagada do mapa. Em meados do século XIX, houve a perda em massa das populações Blackfoot, Pawnee e Mandan. E após a corrida do ouro na Califórnia, epidemias varreram o noroeste do Pacífico, chegando até o Alasca. As doenças venéreas também não podiam ser excluídas. Sífilis e gonorreia eram onipresentes no Velho Oeste, um contágio levado por soldados, mineradores e trabalhadoras do sexo igualmente. Qualquer pessoa que estivesse excitada e entediada era suscetível a sífilis. A gonorreia esterilizava mulheres devido à inflamação, enquanto a sífilis levava os pacientes à loucura por meio de psicose e alucinações. Historiadores da medicina diriam que, independentemente do seu médico, diagnóstico ou prescrição de remédios, sua melhor opção era simplesmente torcer para que o tratamento não te matasse antes que a doença te matasse. Em outras palavras, reze para que o remédio não tivesse benefícios nem efeitos colaterais fatais. Não fazer nada além de descansar na cama e evitar os remédios milagrosos podia ser exatamente o que salvava sua vida. Não havia garantias na fronteira, mas ficar doente e passar um verdadeiro inferno por causa disso era tão certo quanto o sol nascer no leste e se pôr no oeste. Para mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para nunca perder outra edição de Footprints of the Frontier.